Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos falar sobre grandezas e medidas, na página 158 e 159. Nessa página aí, nós temos aí algumas imagens e também um diálogo entre dois amigos. Vamos fazer a leitura desse diálogo entre esses dois amigos, então? Então, no início aqui nós temos o diálogo. Oi, Edu. Estou esperando sua ligação há 1 hora. Então, o Edu responde, mas agora é que são 10 horas. Esqueceu que estamos 1 hora atrasados em relação ao horário de Fernando de Noronha? E a menina está aqui pensando, né? Que engraçado, 2 horários diferentes no mesmo estado. Então, nós podemos observar nessa imagem que eles estão no mesmo estado, porém em lugares diferentes. Um está uma ilha, né, chamada Fernando de Noronha, e o outro está na cidade de Garanhuns, como vocês podem ver aí na imagem, mostrando o nome da cidade aí, onde Edu está. E vocês já ouviram falar em fusos horários? Já ouviram falar também em horário de verão? Se nós tivéssemos ainda o horário de verão, na atualidade, então, esse horário de verão deveria já iniciar agora no mês de outubro. Então, o horário de verão, ele foi feito para que pudesse haver uma economia de energia, né? Essa economia de energia, devido a esse horário, onde há um grande pico de concentração de consumo de energia, e devido aos horários, foi criado então o horário de verão. Os fusos horários, eles foram criados também, né, já há muitos anos atrás, porque devido ao distanciamento e ao percurso que o planeta Terra faz. Então, houve-se então a necessidade de fazer vamos dizer assim, uma medição do tempo, né, em relação à localidade em que uma e outras pessoas estão. Então, foi criado então uma das medidas que nós temos aqui, que nós vamos estudar, né, é a medida de tempo, e que falamos também sobre questão de fusos horários. Então, aqui está representado aqui nessa página a situação aqui no nosso país mesmo, que nós temos horários diferenciados de um estado para o outro, e até mesmo dentro do próprio estado, no caso aqui da cidade de Garanhuns e na ilha de Fernando de Noronha, há uma diferenciação desses horários. Nós moramos no estado de Goiás, né, e nós temos aqui agora um horário diferenciado, por exemplo, de Cuiabá. Geralmente é uma diferença de mais ou menos 1 hora da cidade onde nós estamos aqui, Goiatuba, para a cidade de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso. Então, se aqui são aproximadamente, vamos dizer assim, 9 horas, lá em Cuiabá são 8 horas. Então, nós temos essa diferenciação de horários, tá? Então, são chamados aí fusos horários. Há uma diferenciação, então, dependendo da distância, né, do distanciamento dos estados, ou de alguma cidade para outra, há uma diferença, então. E na página 160, nós vamos, vocês vão fazer a leitura e as informações que nós temos na página 160, 161, onde nós vamos explorar algumas medidas. E essas medidas que nós temos aqui, nós temos a medida de massa, nós temos também a medida de capacidade. Do outro lado nós temos a medida de tempo, temos aqui também a medida de superfície
e também medida de temperatura, onde nós vamos aí verificar. Por exemplo, na página 160 nós temos aí algum probleminha para que vocês possam então estar respondendo aí. Número 1. Em uma balança de comparação, quando os objetos que estão apoiados sobre um dos pratos têm a mesma massa dos objetos que estão sobre o outro prato, eles ficam com a mesma altura. Também dizemos que a balança está em equilíbrio. Então, nós temos aqui algumas frutas aqui em cima da balança, né? Os pratos da balança estão à mesma altura, ó, estão no mesmo nível aqui, ó, vocês podem ver aqui. O que significa que as duas laranjas sobre o prato da esquerda têm juntas a mesma massa que a manga. Aqui nós temos duas laranjas aqui que têm a mesma massa que a manga que está do outro lado aqui. Então, quando elas têm a mesma massa, isso quer dizer que elas vão ficar equilibradas aqui, ó, tá certo? Vão ficar no mesmo nível. Agora, veja bem do outro lado, ó, o prato em que se encontra a melancia está mais baixo, ó, tá vendo? Em relação ao nível, ó, tá vendo? Abaixou, como se fosse uma, vamos dizer assim, uma gangorra aqui, né? Onde o peso maior aqui, a massa maior aqui, a melancia, e a maçã se torna uma menor massa. Isso significa, então, que essas massas estão desproporcional, vamos dizer assim, né? A massa da melancia é maior do que da maçã. E considerando, então, considerando os objetos que estão sobre as balanças aqui e observando o nível que estão as balanças, vocês vão verificar, né, o que tem massa, o que tem maior massa, a bola ou a peteca. Então, nós temos a bola e a peteca. Então, quando há um desnível da balança, em que um dos objetos aí mostra que a balança está em desnível, simultaneamente sobrepondo aí sobre, vamos dizer assim, sobre o espaço do nível aqui, dizemos então que esse objeto ele tem massa maior do que o outro. Então, na letra B, nós vemos aí um equilíbrio, ó, entre a bola de tênis e a peteca. Qual será que é maior, né? O que é mais leve, vamos dizer assim, né? A bola de tênis ou a peteca. Então, na letra C, o que tem menor massa? O coco ou a banana? Olha aí, observe para vocês verem então. Observe então o equilíbrio dessas balanças para você estar respondendo aí então essas questões. Na questão número 2, nós já vamos trabalhar com outra medida, né? Aqui em cima nós trabalhamos com medida de massa, né? E aqui nós vamos trabalhar com outra medida. Essa medida aqui, por exemplo, vamos observar aqui. A garrafa abaixo contém 1 litro de suco de uva. Com essa quantidade, podemos encher exatamente 5 copos iguais. Observe, ó, nós temos aqui então, pegamos 1 litro de suco e distribuímos nos copos, né? Lia vai convidar 10 amigos para a sua festa de aniversário. Se Lia e cada um dos amigos tomarem 3 copos de sucos de uva, ela precisará comprar mais ou menos de 6 dessas garrafas de suco. Então, olha um probleminha, preste atenção, hein? Ela vai convidar 10 amigos para a sua festa de aniversário. Se Lia e cada um dos amigos tomarem 3 copos de suco de uva, ela precisar comprar mais ou menos de 6 garrafas de suco. Preste bastante atenção para vocês responderem então. Na página 161, nós temos um outro probleminha, falando sobre outra medida, né? Medida, então, vamos ver que medida é essa aqui que nós temos aqui. Marina saiu de casa para a aula de ginástica às 15 horas e 45 minutos. Ela chegou à academia às 16 horas e 10 minutos. Registre nos relógios abaixo o horário que Marina saiu de casa e o horário que ela chegou à academia. Então, nós temos aqui, vocês vão marcar aqui o horário de saída e o horário de chegada, então, da Marina. E depois vai responder as questões.
Quanto tempo demorou o trajeto da casa de Marina até a academia? Letra B. Marina chegou à sua casa exatamente às 17 horas e 45 minutos. Quanto tempo ela ficou fora de casa? Então, aqui nós temos outra grandeza de medida, né? Outro sistema de medida aqui, que é a medida de tempo. E aqui, na questão número 4. Marcos fez uma reforma em sua casa e colocou ladrilhos no piso da cozinha. Observe como ficou o piso depois da reforma. Então, olha aqui, veja, aqui nós temos aqui, então, o piso da cozinha, né? Ó, cada quadradinho desse aqui representa uma cerâmica, vamos dizer assim, um ladrilho, né? Quantos ladrilhos Marcos utilizou no piso? Então, faça aí, então, as suas contas, né? E coloque aqui no espaço o valor de quantos ladrilhos. Cada quadradinho desse é um ladrilho. E vocês vão, então, colocar aí quantos ladrilhos que tem. Esse aí é a medida de superfície que nós temos, tá? Chamada de medida de superfície. Quando medimos o tamanho dos objetos, né? Podemos aí, medida de superfície, medir uma variedade de coisas. Objetos, terreno, paredes, né? O piso, o próprio piso, tá? E aqui embaixo, nós temos o que aqui? Observe aqui na imagem, né? Ó, nós temos aqui na imagem aqui o termômetro de rua. Então, como o próprio nome já diz, o termômetro aqui, então aqui nós vamos tratar de medida de temperatura, né? No caminho para a escola, Ana viu o termômetro de rua igual ao mostrado ao lado, marcando 18 graus. A previsão de temperatura máxima para aquele dia era de 25 graus. Letra A. Qual a diferença entre a previsão da temperatura máxima e a temperatura indicada no termômetro de rua? Então, nós temos aqui a temperatura de 18 graus, que é a que está marcando aqui, né, que é a temperatura mínima que nós temos aqui, e a temperatura máxima, que é 25 graus. Qual a diferença, né, de 25 graus para 18 graus? De 18 graus para 25 graus. Então, vocês vão calcular a diferença, tá? O que é a diferença? A diferença é você subtrair, então, aí, esses valores aí. E você vai encontrar a diferença de temperatura aí. Na letra B, você sabe qual é a unidade de medida utilizada usualmente no Brasil para expressar temperatura? Converse com os colegas e o professor. Então, vocês vão pensar aí um pouquinho, conversar em casa com o papai, a mamãe aí, e descobrir qual é a unidade de medida utilizada usualmente no Brasil para expressar temperatura. Tá bom? Então, aqui, pessoal, nessa página 160 e 161, nós estamos trabalhando com grandezas e medidas. Então, nós temos aqui na primeira questão, medida de massa. Na segunda questão, medida de capacidade. E aqui nós temos medida de tempo, aliás, medida de tempo. E aqui na 4, medida de superfície. E aqui, medida de temperatura, ok? Então, nessa unidade nós vamos tratar dessas medidas, ok? Então, um abraço para vocês aí e aguardo as respostas de vocês. Até mais.